31 de março representa a data que aconteceu a famosa Revolução de 64. Para aqueles mais jovens, aqueles que não viram, mas que ouçam, aqueles que ouvem a história contada por seus pais ou por seus avós, essas são verdadeira a história do que aconteceu. Por quê? Muitas publicações que sucederam depois que os comunistas foram aos poucos tomando conta, a cada ano mais, aí não abandonando o projeto da imposição da ideologia comunista no Brasil, essas histórias ficaram muito truncadas, muito omitidas, foram editadas e não constam, a maioria delas, a verdade. Porque a questão foi que foi sendo contada de formas diferentes pelos comunistas, e eles foram fazendo com que a população soubesse de uma outra versão, essa que é a verdade. Então hoje pode-se dizer, sem medo de errar, que as testemunhas daquela época de 64 é que, na verdade, são as grandes testemunhas do que aconteceu. Muito se fala em a narrativa, e a narrativa, na verdade, é a percepção. Mas isso, no caso, não é a percepção, é o que aconteceu. Em 64 aconteceu o seguinte: Jean Goulart estava vindo da China, já havia um movimento muito grande para a comunização do país, o Estado comunista no Brasil, e ele tinha acompanhado Brizola, e o povo saiu às ruas pedindo a intervenção dos militares. E por que intervenção? Porque só com uma força de intervenção era possível brecar a entrada do comunismo no Brasil. Então, o que aconteceu? Foi, na verdade, um contragolpe. Já existia um golpe embutido, que era aquele golpe que já estava sendo preparado. E por que esse contragolpe? O contragolpe, na verdade, o que ele queria era a restauração de uma democracia. Por uma razão óbvia, até hoje 78% dos brasileiros são conservadores e são cristãos. E todo mundo sabe que o sistema comunista ele não dá espaço para as religiões, seja elas quais forem, cristãs ou não. O povo sabia disso e era informado como? Era informado pela Rede Globo, que naquela época deu todo o apoio à Revolução. Roberto Marinho foi um grande baluarte, porque ele era um democrata, e ele com certeza ficaria muito triste se visse o que está acontecendo com a sua emissora hoje em dia, que está tomada pelos comunistas e não é segredo para ninguém. Então a data de amanhã é uma data em que é celebrada para uns como o golpe, mas para aqueles que são brasileiros democratas, que são por eleições legítimas, foi um contragolpe. Pode-se estudar um pouco nas enciclopédias ou até na internet, alguma coisa, mas com esse cuidado, sabendo que depois daquele período que aconteceu, que os militares tomaram conta por um período que seria curto, o que houve é que houve uma reação violenta dos comunistas. Houve sequestros, jogada de bombas, assassinatos. Então foi um período turbulento, muito difícil, e por isso os militares ficaram aqui tantos anos. Segundo o último militar que esteve conosco, que foi João Batista Figueiredo, ele disse: vocês um dia vão saber a verdade da história, mas vocês querem anistia, vocês a terão. E nós hoje aqui estamos pagando o preço dessa confusão monumental em que um presidente é eleito legitimamente, Bolsonaro, e com todas as regras da Constituição, e leva uma surra todos os dias contra isso, com essa imposição absurda dos comunistas, socialistas, PCdoB, PSOL, todos esses partidos que congregam o comunismo. Querem ganhar a eleição? Vão de novo, querem ter o poder novamente, depois desses 30 anos de Lula, Dilma, Fernando Henrique, etc., vão às urnas novamente, pleiteiam novamente o poder e tentam ganhar. Essa é a legitimação da democracia. O resto é muita lenda, muita conversa, e é o que está aí. Seria muito bom que os jovens aprendessem um pouco mais, estudassem um pouco mais. Eu nem digo nos livros brasileiros, porque são raros os livros brasileiros isentos que falam sobre esse assunto, mas há os historiadores estrangeiros, por que não, né? Então é isso daí. Um dia de festa para os brasileiros conservadores democráticos e um dia de luto para os comunistas e aqueles que acham que foi um golpe militar e não foi.